Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 18 de agosto de 2025, estamos reunidos para estudar a obra Memórias de um Suicida. Hoje a tia não está presente porque ela foi fazer um trabalho longe e estamos nós aqui, Mita, Carla, Wesley e demais colegas, para fazer esse estudo. Como diz a tia, o trabalho do Cristo não é um trabalho solitário, então que o Senhor nos conduza também nesse trabalho. Mas antes, vamos fazer nossa oração de agradecimento, que será feita pelo nosso colega Wesley, e depois a Mita faz a recapitulação do nosso último estudo. Querido Pai, mais uma vez aqui estamos, Senhor, para estudarmos essa obra que é riquíssima. Riquíssima em todos os detalhes daqueles espíritos que ainda estão renitentes e insistem no erro, nos detalhes daqueles espíritos que já tiveram um despertar de consciência e estão se esforçando e entendendo o que virá no porvir, pelas lutas, pelos sofrimentos, mas principalmente pelo resgate, pelo auxílio que o Senhor sempre desprende com toda a sua legião de espíritos no bem, dispostos a auxiliar aquele irmão que almeja a mudança. E também rico em detalhes, Senhor, de todo o amparo do lado de lá. Mesmo aqueles irmãos que não tiveram despertar de consciência são amparados por Ti. Querido Pai, isso aquece o meu coração, porque sei que sou um destes irmãos que muito já errou e que hoje estou aqui buscando me esforçar para não cometer mais os mesmos erros. Obrigado, querido Pai. Rogo que o Senhor possa nos auxiliar no esclarecimento do estudo de hoje, que possa nos inspirar com a leitura, nos inspirar também, Senhor Deus, ao sair daqui. Muitíssimo obrigado. Que assim seja. Que assim seja. No nosso último estudo, ainda estamos no departamento da reencarnação e eles estão visitando agora com a irmã Celestina, né? E viram que o departamento do recolhimento é constituído de 4 pavimentos, em cada pavimento um tipo de abrigado, e eles não puderam entrar não foi permitida a entrada deles no laboratório de restringimento, mas ficaram sabendo que lá estava faltando trabalhadores. Então já encontraram o chefe do manicômio, o chefe da torre, está todo mundo indo para lá fazendo hora extra no departamento de reencarnação. E encontraram o Teócrito. E o Teócrito perguntou para eles o que eles achavam daquilo, como eles estavam vendo, né? O que eles tinham aproveitado. E o Belarmino tomou a frente e respondeu de uma maneira muito bonita, né? Que ele disse que ele... Empolgado até mesmo, que disse que agora ele sabia que ele seria forte para as consequências que ele teria que enfrentar, que ele sabia que ele sabia que ele existia, que ele é e ele será, ou seja, ele quis dizer, eu sempre existi, eu existo e existirei, né? Sabe que a eternidade é a herança dele, né? E ele falou que ele vai se empenhar em ocupar da sua conquista do futuro, que estava disposto a lutar, que ele era imortal, que ele estava consciente disso tudo. E o Teócrito sorriu, né? Teócrito vai responder agora pro Belarmino.
Teócrito sorriu, passou complacentemente a destra sobre o ombro do interlocutor e observou paternalmente. Tens o verbo inflamado e luzido, meu caro Belarmino. Ou seja, luminoso. E enquanto falavas, estava a pensar em como seriam belos os discursos que proferias em tuas aulas clássicas de dialética. Que perseveres em tão formosas quanto edificantes resoluções são os meus mais sinceros votos. Pois que, assim sendo, os caminhos do progresso que serás compelido a realizar serão aplainados e fáceis de vencer. Todavia, não te deixes arrebatar demasiadamente pelo esplendor do panorama divino da vida que, a muitos outros, antes de ti, ofuscou. Então, que eles estão no departamento de reencarnação, né? Então, eles estão verificando e como ele disse, como descreve o Camilo, é uma cidade linda, organizada, no silêncio, numa coisa maravilhosa, com edifícios maravilhosos. Ele diz assim, olha, isso aqui é só os panoramas divinos da vida, não deixa que isso te ofuscar, porque para ti é luta para voltar a refazer o caminho que quiseste abandonar, né? E ele fala, né, que ele imagina como seriam os discursos dele nas aulas de dialética, porque realmente esse discurso dele foi muito bonito, mas ele está chamando a atenção. Isso que tu está vendo aqui é muito bonito, mas não deixa isso te ofuscar, que isso ainda não é para ti é luta ainda. Estava tão empolgado que ele se animou e disse assim, agora eu vou fazer tudo o que for possível. Ele disse, olha, calma, porque a luta é difícil. Então, assim, muito entusiasmo, mas vamos devagar, porque as batalhas serão fortes. Então, assim, porque às vezes a gente se entusiasma, né? De embora, vou fazer, eu vou com tudo, deixa comigo. No primeiro problema, tem problema. Porque nesse sentido, o conselho também do Teócrito, assim, um pouco mais de realismo no teu entusiasmo, porque está muita ilusão. A evolução do espírito para a luz é bela e grandiosa, não resta dúvida. A vida do homem, na sua incessante escalada para o melhor até o divino, é gloriosa epopeia que honra aquele que a vive. Mas o trajeto é duro, meu amigo. Os espinhos e as urzes semeiam essas estradas redentoras, exigindo do peregrino da luz as mais ativas energias, os mais edificantes sacrifícios. Reconheço-te sincero, idealista animado de dignificante boa vontade, e isso muito me satisfaz. Contudo, o entusiasmo por si só não levará ninguém à vitória real, senão à aventura duvidosa. Pondera na necessidade de te aprestares com armas morais sólidas para a travessia tumultuosa a que te obrigarás, a fim de conquistares o primeiro degrau dessa imensa espiral evolutiva do teu destino, e o qual há de ser, simplesmente, a próxima existência que tomarás na arena terrestre. Então, como ele está dizendo para ele, né, que só o entusiasmo não vai ter vitória real. É preciso ele se preparar, esse aprestares, preparar-se com armas morais sólidas. O entusiasmo pode ser bom, mas só isso não vai te adiantar. E que essa espiral, porque uma espiral parece que você não está andando, né? Parece que você está no mesmo lugar. É tão mínimo, mas só quando você olha que você vê que parece estar no mesmo lugar, mas está andando. E que para ele, o que ele tem que enfrentar simplesmente é a próxima existência. Ele já está vendo o fim de ser imortal, que ele é espírito, que agora ele vai, mas ele diz, tu só tem que enfrentar ainda a próxima existência, que ele vai voltar para a arena terrestre. Vieste de uma encarnação em que foste primogênito de família conceituada, no seio da qual não te faltaram atenções e respeito. Foste indivíduo culto, vivendo facilmente entre gozos e confortos vários, emprestados pelo ouro e pelas solicitudes insofismáveis de uma mãe terna
e dedicada. Apesar de tudo isso, faliste, não suportando sequer as aflições de uma enfermidade física, patrimônio comum de toda a humanidade. Pensa agora, meu caro Belarmino, no que será a tua vida, sendo tu, como desejas, órfão, pobre, doente, baldo de consolações e esperanças, perseguido por adversidade irremovível. Esse baldo aí é carente. Então, ele está... E aí é legal esse choque de realidade que o Teócrito dá nele, que é assim, olha, a tua outra encarnação, tu foste rico, filho único, tinha tudo, letrado, educado. E aí ele diz para ele, não suportando sequer as aflições de uma enfermidade física. E aí agora eu fiz um link que estava lendo no Entre a Terra e o Céu. A pessoa que está se sentindo culpada e ela se flagelando, aí uma hora a Antonina diz para ele, para com isso. Isso nada mais é, eu agora vou dizer com as minhas palavras, né? Isso nada mais é do que autopiedade. A grande maioria de nós sofre muito de autopiedade. Ai, porque coitada de mim, porque tu não sabe que eu sofro, porque é a minha vida, porque eu isso, porque eu aquilo. E às vezes um choque de realidade assim, vai num lugar mais distante um pouquinho para te ver que tem gente enfrentando situações 10 vezes pior do que a tua e tá indo bem. Então, e aí ele disse assim, ele fala que com todos esses privilégios, o Belarmino ele não suportou sequer as aflições de uma enfermidade física. E nem era uma enfermidade horrorosa, né? Porque a tuberculose não matava assim tão horrivelmente, né? Tem doenças, vamos dizer assim, que maltrata mais, que sufoca mais, que faz a pessoa sofrer mais. Então ele está dando esse choque de realidade no Belarmino. Como a gente já vinha falando nos outros capítulos, é interessante que eles não douram a pílula, né? Para nenhum deles, desde o começo. Olha, vocês são réprobos, vocês estão condenados, vocês vão ter um retorno difícil, a caminhada difícil. E agora parece assim que o Teócrito está dando um banho de água fria no entusiasmo do Belarmino. Mas assim, é para de novo não dizer, eu fui enganado. Nenhum deles, em momento nenhum, é enganado. Então, ele está dizendo, em vez da empolgação, utiliza de forças mais concretas. Tem que ter resignação, vai doer. Então, assim, se prepara para o pior, porque vai ser pior, mas assim tu vai ter sempre ajuda. E essa empolgação dele lembra muita gente quando vai fazer alguma coisa, né? E, vamos, e não se prepara para nada. Aí quando vem a primeira dificuldade, a gente quer desistir. Não foi como eu pensei, eu desisti. O conselho do Teócrito é sabendo como eles já são frágeis, rebeldes, né, intolerantes até, te prepara com coisa melhor, porque só essa empolgação pode vir a falir de novo, né? E às vezes, por exemplo, a gente se empolga na casa espírita, se empolga, vamos fazer um trabalho, quando entra quer participar de todos os trabalhos que tem. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, não dá, o fulano não gosta de mim, não sei quem me olha de cara torta, né? Se for evangelizador só vai 2 ou 3, então não vou mais. E isso aqui é só o quê? A empolgação. Difíceis são os que perseveram. A gente vê mesmo no estudo, né? Quantos começam uma obra e quantos terminam? Eu ia falar dessa empolgação do espírita novo, né? Eu já passei por isso também. Mas que às vezes o espírita novo, a gente vai para casa, muitas vezes pela dor, né? E quando chega lá, aprende os conceitos. Já fica empolgado, já sei que é reencarnação, já sei o que é isso, a gente sabe resolver o problema de todo mundo. Mas quando chega naquela situação que é para reforma íntima, chegou na reforma íntima, é muito complicado ser espírita, eu tenho que reconhecer minhas falhas, conhecer a ti mesmo, tenho que lutar contra mim mesmo, né? Às vezes é mais fácil terceirizar a culpa, né? Dizer que é culpa do outro do que é nossa. Muita gente desiste do espiritismo por causa disso também, né? Como Raul Teixeira fala, não é para quem quer, é para quem aguenta, né? E é só o início. Agora, tudo que ele está vivendo aqui realmente é muito mais delicado do que o espírita empolgado novo. E ele está vendo um lugar bonito, né? Eles já saíram do hospital, já visitaram outros lugares mais difíceis, estão no lugar
a cidade da reencarnação, o departamento da reencarnação, a descrição do Camilo é uma cidade linda. Todo mundo educado, muitas mulheres, jovens bonitas, todo mundo trabalhando no silêncio, toda a harmonia. Eu disse, não, agora eu vou. Será também uma epopeia, não pequena e nem despida, de sublime grandeza, a ser vivida e vencida, pois tu queres vencer, porque será um calvário de redenção que deverás palmilhar com resignação e dignidade, jamais entre revoltas e ultrajes à providência, porquanto isso empalideceria a vitória, se não a anulasse. Será necessário algo mais do que o entusiasmo, Belarmindo, muito mais. E convém que te prepares antes da peleja iniciada. E uma coisa que ele diz aqui, né? Jamais entre revoltas e ultrajes à providência. Não reclamar, não se revoltar, que é muito comum, quem nunca, né? Reclama da vida, reclama da situação, reclama de tarefa a fazer, reclama de quando não tem tarefa para fazer, ou seja, somos espíritos, além de rebeldes, insaciáveis. Nunca estamos contentes onde estamos e como estamos. Sempre tem que querer uma coisa, mudar uma coisa, melhorar uma coisa. Mário Sobral aproximou-se, intranquilo como sempre. Dignai-vos atender-me um instante, irmão Teócrito. Aqui me tens, filho. Dize tudo, confiante. É que desejo tomar uma resolução. Tomei-a já, mas preciso ser auxiliado. Sinto-me um tanto desorientado. Tornou enternecido o diretor do Hospital Maria de Nazaré. Irmão Teócrito. Bem sei, Mário. Bem sei, Mário. Continua. Irmão Teócrito, quem é o responsável direto por mim nesta colônia correcional em que me vejo internado? Sou eu, Mário. Ainda bem. Espero assim encontrar facilidades para os projetos que me empolgam. Senhor, irmão, por quem sois, apiedai-vos de mim. Não posso mais. Providenciai meu retorno à sociedade terrena. Quero ser homem outra vez. Quero desafrontar-me dos ultrajes por mim, mesmo levados a efeitos no seio da minha família. A minha mãe, Deus do céu, a quem cobri de desgostos, desde o berço até o túmulo. A minha esposa, a quem atraiçoei e abandonei às vicissitudes diárias. A meus filhos, os quais rejeitei e esqueci. E a Eulina. Quero forrar-me da obsessão exercida em minhas recordações pelo remorso do crime cometido contra aquela pobre mulher. Preciso esquecer, irmão Teócrito. Acima de tudo, esquecer, a fim de lograr tréguas, serenidade, para desenvolver ações apaziguadoras, capazes de amansarem as angústias que me aferventam a consciência. Tudo quero tentar, a fim de que eu também progrida, já que a lei é progresso incessante para toda a criação, conforme as instruções que aqui recebemos. Quero expiar e reparar. Forrar, que ele diz, quero forrar-me da obsessão. Forrar é tornar livre da alforria. Ele quer se libertar. Mário Sobral era o boêmio, que ele se enfocou. Ele estudou na Universidade de Coimbra, mas não fez nada. Ele matou a Eulina e se matou. E ele era casado. Boêmio rico de Lisboa e a amante brasileira Eulina. Ele matou e abandonou os filhos, né? E aí a gente lembra da tia falando várias vezes, né? Quantas vezes, por causa de sexo, dinheiro e poder, põe a perder. E aí ele vai ainda mata a amante por ciúmes, né? E ele carrega essa culpa tão grande que já quer logo voltar. E assim, quantas vezes o nosso dever parece difícil, e ele fala assim, a minha família que eu abandonei, a mãe que envergonhou, os filhos que ele esqueceu, né? E quantas vezes a gente também deixa nossos deveres pelos gozos ilusórios da vida.
A imagem humilhada e frágil de Eulina, indefesa sob minha brutalidade, debatendo-se na agonia malvada do estrangulamento entre minhas mãos, absorve minhas faculdades, anulando ensejos para quaisquer outras ponderações, obsidiando minhas ideias, enlouquecendo as fibras mais íntimas do meu ser. E eu preciso afastar da mente esse quadro satânico, a fim de poder sentir o perdão do céu orvalhar de esperanças a minha consciência inconsolável. Quero sofrer, irmão Teócrito. A trágica tormenta do vale sinistro não bastou. Não foi por Eulina que ali me debati, mas por mim mesmo, seguindo os escalões dissonantes do meu ato de suicídio. Prometi, de joelhos, à sombra dolorosa de Eulina agonizante, ser outra vez homem, arrastar uma existência, do berço à velhice e ao túmulo, destituído das mãos que a estrangularam. Eu mesmo me darei tal punição, como testemunho do meu sincero arrependimento. Não é o Senhor Deus que m'a impõe, não é a lei que m'a exige. Sou eu que, voluntariamente, suplico ao Pai todo misericórdia, que m'a conceda como supremo reconforto a minha desventura de trânsfuga da sua lei de amor ao próximo, como supremo ensejo de reabilitação em meu próprio conceito, já que a morte é quimera a eludir os incautos, que se arrojam pelas brenhas do suicídio. Então, é uma coisa que a gente vê que não a lei não é olho por olho, dente por dente. Ele não vai nascer sem as mãos porque ele estrangulou a Eulina. Ele vai nascer sem as mãos porque a própria consciência dele assim o exige. E ele diz, ele podia ressarcir isso de outra forma? Podia, pelo trabalho, ajudando, porque o amor cobre a multidão. Né? O amor cobre a multidão de pecados. Mas a consciência dele, ele diz, ele não tira isso da consciência, e a única forma que ele diz assim, eu quero voltar e eu quero ficar da infância à velhice sem as mãos como forma de punição para mim mesmo. Então, a grande maioria das vezes, quem nos pune somos nós mesmos. A lei não é lei de punição e nem de retaliação. É de amor, justiça e caridade. Sim, passarei sem as mãos que serviram para assassinar uma pobre mulher indefesa. Que se volte contra mim o crime cometido contra Eulina, e que eu me veja tão indefeso, destituído das mãos, como Eulida destituída de forças. Naquela noite abominável, acometida de surpresa ante minha ferocidade. Creio, irmão Teócrito, que somente assim obterei alívio para, depois, encarar de frente os demais débitos a serem saudados, com a ajuda paternal de meu Deus e de meu Criador. Tem uma coisa na lei que é assim, conforme diz o nosso Senhor Jesus Cristo, né? A quem mais foi dado, mais será cobrado. E quem mais será cobrado? Quem é que vai ser esse cobrador? É a consciência. O Mário Sobral, ele só se cobra tanto porque ele já tinha o entendimento de que isso era uma violência atroz que ele fazia contra uma mulher. Porque quantos a gente vê aí... A mãe dele também ensinou sobre imortalidade, né? E quantos a gente vê aí de feminicídio, né? Mas conforme o seu aprendizado da lei, e ele foi educado pela mãe no Evangelho, aprendeu a rezar, aprendeu a fazer tudo. Então, quem o cobra de forma mais severa é a própria consciência. Então, é para a gente ficar refletindo assim, o que é que eu sou capaz de fazer quando eu perco a minha razão? O que um momento de raiva nos faz fazer, né? E a gente falou isso nas voragens do pecado e fala de novo agora. Não foi à toa que Jesus disse para o Pedro, embainha a tua espada, né? Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, se você sabe que quando você fica com raiva, você perde a razão, então você não vai andar armado, né? Uma pessoa que tem um mínimo de ciência assim, olha, eu não vou andar armado porque eu não me conheço,
quando eu estou com muita raiva. E às vezes, como a gente diz, e ele diz, no momento de loucura, a gente sai da gente e perde uma vida todinha. O antigo boêmio de Lisboa discorria desfeito em prantos, ao passo que nosso digno tutor espiritual, enternecido, obtemperou gravemente. Já refletiste maduramente na extensão das responsabilidades que arrostarás com semelhante reencarnação, meu pobre Mário? Já, irmão Teócrito. Sim, reconheço-te sincero e forte para o resgate, plenamente arrependido do passado culposo. Realmente, esse será o recurso aconselhável para o teu caso, medida drástica que te moverá com muito menor morosidade à reabilitação honrosa que de ti exige a consciência. Pondera, no entanto, que foste também suicida e, por isso, necessariamente, as condições precárias em que se encontra a tua presente organização, teu envoltório fluídico, modelador que será da tua futura estruturação carnal, levar-te-á a receberes, com o renascimento, um corpo enfermo, debilitado por achaques irreparáveis no plano objetivo ou terreno. O irmão Teócrito é um espírito superior e para ver como ele falou com Belarmino, né? Falou com delicadeza, com coisa, mas como disse a Carla, sem dourar a pílula, de uma forma de assim, olha, isso que tu tá falando, eu tô vendo daqui que é muita empolgação e a tua encarnação não vai pedir empolgação. E ele agora ele diz o que é que ele diz pro Mário? Reconheço-te sincero e forte para o resgate. Ou seja, ele está decidido, ele já viu isso. Um espírito superior olha e diz, quando a gente fala, ele deve dizer, isso aqui, mano, é só papo, né? Tá só papo, empolgação, cuidado, Belarmino, que isso aqui... Mas quando ele olha para o Mário, ele diz, tu tá forte e tá pronto. E essa medida drástica, ela vai te encurtar o caminho, vai tirar com muito menor morosidade, ou seja, vai ser muito mais rápido essa tua reabilitação. Mas aí ele dá o aviso. Além de vir sem as mãos, tu és um suicida e a tua organização física, ela vai ser precária por conta desse suicídio. Tu vai ter um corpo enfermo, debilitado por achaques, ou seja, está sempre com algum problema, né? Achaques irreparáveis, que não tem reparação no plano objetivo ou terreno. Porque a doença dele não é do corpo, é da alma. E isso só vai reparar quando ele, de uma forma gradual. Eu o desejo, irmão Teócrito, tudo ser-me-á preferível ao suplício deste remorso que me mantém agrilhoado ao inferno que se alastrou por minha alma. Ao menos, como homem, quando tudo me faltar, para só as desgraças me flagelarem, terei um consolo, o qual a misericórdia do todo-generoso Pai concederá como esmola suprema à minha irremediável situação, o esquecimento. O Emmanuel tem uma página maravilhosa, que eu não lembro qual é o livro agora, quando ele fala do remorso. Ele diz que é mais fácil e é melhor a gente arrastar correntes e pesos numa vida, que é o que o Mário está pedindo, do que ter uma simples brasa de remorso na consciência. E é quando ele fala, né? Tudo me será preferível ao suplício do remorso, que me mantém agrilhoado, ou seja, estou preso a ferros, ao inferno que se alastrou por minha alma. Porque para onde tu vais, teu pensamento vai contigo e ele vai dizer... E ele está cheio de culpa, né? É esse remorso que fica. Tem casos, né, que a gente de não prestar um socorro, de não fazer uma coisa que precisa dentro da casa da gente ou com os parentes da gente, filho, pai, mãe, quem seja. E isso, às vezes, vai ficar porque, assim, tu já tinha condições de fazer e tu não fizeste. É só a própria consciência que vai acusar. E aí, também é interessante porque muita gente pergunta, por que então a gente esquece?
Por que a gente não lembra para poder não repetir os erros? Porque a gente não aguenta, né? A gente vai aprendendo nas lições que não é que a gente quer, a gente não aguenta mais, a gente quer esquecer. E ele fala aqui que isso aqui é um bem, essa esmola suprema é o esquecimento. Quer dizer, é um alívio, essa brasa dá uma aliviada dentro da consciência. E aí, então, essa é uma resposta para tanta gente que pergunta, então por que a gente esquece? Por misericórdia. E não é o primeiro espírito que fala isso. Quando a gente vê em libertação, quando o Gúbio está atendendo lá a Margarida, né, quantos espíritos não vêm e pedem para ele uma nova chance de renascer, porque querem o quê? O esquecimento. Já que a gente vê tantos espíritos, isso talvez não seja longe de nós, né? Quantas coisas que podíamos ou podemos fazer e a gente vai relegando. Quando a gente sai do corpo, desencarna e olha para trás, putz, não fiz nada do que eu disse que eu ia fazer. Talvez eu estava só empolgada como o Belarmino e não tão decidida como o Mário. É da gente pensar e refletir sobre isso. Condoído, o belo iniciado prometeu interessar-se imediatamente pela sua pretensão, acrescentando paternalmente: cenas do próximo capítulo. Ai, muito bom, né, gente? E assim finalizamos esse estudo de hoje. Nós vamos fazer a nossa oração, que será feita pela nossa irmã Mita. É com gratidão, Senhor da vida, que te agradecemos por essas histórias, que se não fosse pela tua misericórdia, de outra forma não saberíamos. É com gratidão que vemos, através desse livro e dessas histórias, a tua misericórdia, o teu amor por nós. Quanto socorro, quanto amor para nos resgatar, quantos avisos para pensarmos no nosso proceder, como estamos levando a nossa vida, que, como bem disse Chico, não dá para fazer um novo começo, mas a gente pode, a partir de hoje, decidir e fazer o final que a gente quiser. E o final que a gente quiser, eu sei que a tua misericórdia, o teu amor nos acompanha, nos orientando, nos lembrando, nos relembrando, e a consciência dizendo, não vai por aí não é o melhor para ti, trabalha um pouco mais, porfia nesse desafio que a resposta vem. Mas nós, Pai, somos espíritos imediatistas, rebeldes, preguiçosos às vezes. Então rogamos o teu amor, o teu amparo, a tua misericórdia para conosco, nessa caminhada, que quantas vezes já nos não iniciamos e reiniciamos. Ajuda-nos, Pai, a não descurarmos da prece, do trabalho e de ficar contigo, que está conosco desde sempre. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.